Bem, estamos ao vivo. Boa noite a todas e todos que estão começar a nos assistir aí. Hoje é mais uma conversa, um bate-papo aí a gente está chamando de papo de sanitarista, onde a gente tem conversado principalmente sobre a questão da Covid, mas como isso implica naturalmente em conversar sobre outras questões de saúde, sobre o próprio sistema único de saúde, esses assuntos têm entrado como pauta para a gente sempre. Bem, hoje a gente vai fazer uma live com alguns companheiros, né, que são profissionais de saúde. O Jorge Henrique, que é enfermeiro, está atualmente no sindicato aqui do DF, como secretário-geral. Está atuando, dentre outras coisas, nas fiscalizações das unidades de saúde, dos pontos de atendimento. O Rubens Dias, que é psicólogo aqui do DF também. O Rubens está protagonizando, junto com outras pessoas, um projeto para prestar apoio psicológico, né, para os profissionais de saúde. Então, vai falar um pouquinho dessa perspectiva do sofrimento psíquico dos profissionais. E a Rafaela Pacheco, também conhecida como Rafa Ruivo, que é médica lá em Pernambuco, lá em Recife, vai trazer para a gente um pouco dessa discussão que sempre está quente, né, graças a essa disseminação de má informação em relação ao uso de medicamentos e a prevenção paternária nesse tempo de pandemia. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Jorge. E aí a ideia é que cada um faça uma apresentação inicial breve e na sequência a gente vai batendo um papo em relação aos temas que foram surgidos. Jorge, por favor. Bom, obrigado. Quero agradecer inicialmente ao Felipe pelo convite, mandar um abraço para o Rubens Bias, companheiro de militância aqui em Brasília, em defesa do Sistema Único de Saúde, e também um abraço para a Rafaela, que também estou conhecendo agora, e espero que a gente faça uma boa conversa nesse momento. Quero mandar um abraço em especial essa semana para todos os profissionais da enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, porque essa semana a gente comemora os 200 anos, né, da Florence Nightingale, que é a precursora moderna da enfermagem, né? Dia 12 de maio foi o Dia Mundial da Enfermagem. E um abraço especial porque a gente são profissionais que estão na linha de frente e que estão sofrendo bastante, né? Estão passando por um drama, né, nos serviços de saúde. E a gente precisa fazer muita discussão para a gente reverter esse quadro, né, que a gente perde cada dia que passa mais profissionais da saúde, em especial profissionais da enfermagem. Já são mais de 100 mortes contabilizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem, o que mostra que é um dado muito alarmante, porque se você somar as mortes dos profissionais dos Estados Unidos, China, Espanha, Itália, juntos não dá o número de mortes profissionais da enfermagem aqui no Brasil. Jorge, conta para a gente um pouco como é que está esse processo, né? Você que tem atuado aí pelo sindicato, visitando serviços. Qual é a realidade que você tem encontrado nos serviços de saúde aqui do DF? Quais são as dificuldades que os profissionais enfrentam? O que você poderia contar aí para quem está nos assistindo? Bom, Felipe, o caso do DF é interessante, é um caso muito interessante a gente estudar, porque o governador Ibanez foi o primeiro a adotar as medidas de isolamento social no país, né, no dia 11 de março. Medidas corretas, né, de distanciamento social, que, de certa forma, hoje faz com que o DF controle, em certa medida, a curva de transmissão, né, a curva de crescimento, a transmissão da Covid-19. Porém, tem muitas contradições aqui no Distrito Federal, né? Primeiro, durante as fiscalizações, a gente encontrou unidades, né, hospitalares e unidades básicas em que a gente não tinha protocolos, planos de contingenciamento para atendimento da Covid-19, né, em geral, principalmente os hospitais. As unidades básicas de saúde, creio eu, que estavam mais organizadas nesse sentido. Mas os hospitais demoraram bastante para apresentar planos de contingenciamento e a gente encontrou muitas vezes salas de acolhimento em que profissionais faziam classificação de risco ao mesmo tempo de gestantes, sintomáticos respiratórios,
afecções ortopédicas, entre outras questões. É importante a gente falar sobre isso, porque ao passo que não existia um comando central da Secretaria de Saúde sobre suas unidades para o atendimento da Covid-19, a gente tinha uma ampliação, né, vamos dizer assim, do escopo, né, de ações da SDF, né, que é vamos dizer assim, a gestão terceirizada das unidades da Secretaria de Saúde. Então, a gente teve ampliação, por exemplo, de leitos em unidades de pronto atendimento, como a UPA do Núcleo Bandeirante, que destinou 40 leitos, né, com ventilação mecânica, terapia, especificamente para pacientes suspeitas e com Covid-19. No Hospital Regional de Santa Maria, a gente tem um hospital que tem a capacidade de chegar a 110 leitos, né, com ventilação mecânica, ou seja, oxigenoterapia, e isso diz muita coisa para a gente, né, em que a gente teve um favorecimento da gestão terceirizada em detrimento, né, da Secretaria de Saúde. Durante as fiscalizações, nós recebemos muitas reclamações em relação à falta de equipamentos de proteção individual, como a gente estava conversando antes de começar a live. A UPA de São Sebastião, por exemplo, tem mais de 30 profissionais contaminados, né? E existe uma reclamação muito grande relacionada ao fornecimento de equipamentos de proteção individual. Os profissionais usam um capote durante todo o dia, o que aumenta o risco de contaminação desses profissionais. A gente tem recebido muita reclamação, principalmente do IGE-SDF, relacionada a demissões arbitrárias nesse momento, com aumento de assédio moral, porque como tem muito afastamento, né, de legais relacionado a grupos de risco e também de contaminações de profissionais, acaba que as gestões começam a assediar os profissionais para que trabalhem num ritmo mais acelerado, né? Então, a gente tem recebido muita reclamação, o que é muito ruim, porque o atendimento ao paciente hoje de Covid-19, numa situação em que existem muitas pessoas contaminadas, é um atendimento mais especializado. Você precisa entender de ventilação mecânica, muitas das vezes, e é impossível você treinar uma equipe numa unidade que tem alta rotatividade, né, em que chegam profissionais novos. Então, mas em geral, eu creio que Brasília, até o momento, tem conseguido controlar essa curva de transmissão devido às primeiras medidas de distanciamento social, mas eu olho com muita preocupação o discurso do governador, que há um mês, mais ou menos, vem batendo na tecla de flexibilização da quarentena. Já adiou, eu acho que 2 ou 3 vezes, né, a flexibilização da quarentena, mas a gente vê são pessoas nas ruas, abrindo comércios, e a gente sabe que a de transmissão não aumenta da noite para o dia, né, tem um lapso, né, de mais ou menos 2 semanas até explodir, né, o número de casos. E o receio que a gente tem é que isso aconteça aqui no Distrito Federal, considerando que a gente tem uma população na periferia, né, principalmente no entorno, que é bastante vulnerável, que sofre anualmente com as doenças sazonais, como a dengue. É um drama aqui no Distrito Federal, a dengue também, né? No ano passado a gente teve 48 mortos. Eu não peguei os dados dessa semana, mas, salvo engano, até semana passada nós tínhamos mais de 12 mortes. Então, é muito preocupante se a Covid-19, ela de repente chegar nessas áreas mais vulneráveis, como é o que está acontecendo nas regiões norte e nordeste, por exemplo, Fortaleza, 90%, né, da incidência, né, da prevalência, né, da Covid-19 são em áreas de baixo IDH, né? Da mesma forma, em Manaus, que
eu estava vendo um dado que eu fiquei assustado, que 45% da população na Amazonas não tem acesso à água potável. Então, assim, como é que você adota uma medida de precaução, de prevenção, que é básica, que é lavar a mão, né, para você evitar ter uma contaminação, se você não tem acesso à água, né, potável. Então, essa situação, os profissionais têm procurado muito o sindicato dos enfermeiros para denúncias, né, relacionadas principalmente a equipamentos de proteção individual, que é o que a gente está mais fiscalizando nesse momento, e que desnudou para a gente toda essa dependência que o Brasil tem em relação a países desenvolvidos, né, de produtos tanto acabados como medicações, testes, e esse papel de semicolônia, né, que o Brasil cumpre, que o governo Bolsonaro, além do seu discurso negacionista, retira mais verbas da ciência e tecnologia, né? Então isso tem sido um drama, né, para os profissionais da saúde, que sequer muitas vezes conseguem fazer testes, né? Isso é outra questão alarmante, porque muitos profissionais nos procuram querendo saber qual a rotina de testes, né, tanto dos hospitais privados, da Secretaria de Saúde. Então, muitas unidades têm realizado testes em pacientes, em profissionais que estão sintomáticos, né, o que é um outro absurdo, porque se você faz atendimento a pacientes suspeitas de Covid, já que muitos casos são assintomáticos, você deveria ter uma rotina de testagem. Né? O Brasil ele apostou em hospitais e unidades sem jogar peso nas medidas de prevenção, né? De rastreamento, de testagem, e hoje o país sofre com isso. Né? Então, essas questões que você traz são bem interessantes, né, da gente pensar, Jorge, porque, afinal de contas, assim, todo esse processo da pandemia tem colocado todos nós frente a frente com a possibilidade da morte, né, que em que pese o fato de que todos nós vamos morrer em algum momento da vida, ainda é uma coisa com a qual a gente tem muita dificuldade, e em especial se essa morte ela é antecipada, pensando aí na possibilidade da falta de leito, da falta de uma atenção adequada à saúde. Né? E nós que somos profissionais, assim, no outro live que a gente fez semana passada com outros colegas aqui do DF também, apesar de a gente ter, né, essa fala de que somos heróis, etc., a gente é humano, demasiado humano. Né? A gente também tem nossos medos, a gente tem nossos receios, a gente também tem medo de morrer. A gente está trabalhando porque é o nosso trabalho e a gente tem que enfrentar isso apesar das dificuldades. Né? Mas nesse contexto a gente ainda tem questõões como dificuldade de EPI, que você relatou, né? Essa questão do assédio moral, da ameaça de demissão, que é uma coisa muito frequente. E com certeza tudo isso reverbera muito na questão da saúde mental. E aí eu queria passar a palavra para o Rubens, né, que é um psicólogo aqui do DF, do SEDES também, e tem feito um trabalho aí de escuta aos profissionais de saúde. Rubens, como é que tem sido esse trabalho que você tem feito? O que é que você tem ouvido dos profissionais, daquilo que é possível de falar, né, para todo mundo? Assim, se você puder começar se apresentando, eu agradeço. Boa noite. Bom, meu nome é Rubens Bias, saudar aí a iniciativa do Papo de Sanitarista, do Felipe. É muito bom a gente ter esses espaços de reflexão e debate, e esses tempos aí de pandemia estão possibilitando que a gente se encontre pessoas que estão distantes, pessoas que têm interesses parecidos, e que a gente possa aprofundar esses debates. O Jorge Henrique aí é um parceiro de longa data e de muitas lutas conjuntas, fazendo um trabalho muito destacado no último período aí. Salve, Jorge. E Rafaela, prazer. Bom, eu vou trazer hoje a experiência a partir desse projeto, né, que chama Escuta e Acolhimento, mas, como você falou, eu estou inserido em vários outros espaços, né? Então, eu sou servidor do Ministério da Saúde,
eu faço parte do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, então todos esses debates mais amplos me são muito caros, né? Bom, o que é esse projeto, né? A gente, depois das eleições, percebeu que as pessoas estavam sofrendo muito, né? Alguns grupos específicos e tal, LGBTs, negros, estavam com um sofrimento muito acentuado por conta de se sentirem pessoalmente ameaçados com a eleição do Bolsonaro. A gente criou, então, esse projeto que chama Escuta e Acolhimento. Tem fora Bolsonaro aqui na quadra. A gente criou esse projeto que tinha dois eixos principais, né? Um, ir para as praças, ir para os parques, então fazer o acolhimento e a escuta em espaços abertos e tentar também trazer outras práticas integrativas para fazer uma compreensão mais ampliada de saúde mental. Bom, esses dois aspectos foram abandonados hoje, né? Depois a gente chegou a trabalhar um pouco com a questão dos professores e como eles estavam se sentindo ameaçados com o Escola Sem Partido. E aí, com o fechamento do comércio e a acentuação da crise aqui no Distrito Federal, a gente, então, juntou um grupo de psicólogos, então, nesse momento, são só psicólogos. A gente começou atendendo profissionais do SUS e ampliou agora para outros profissionais de linha de frente, como assistência social, sistema de garantia de direitos, segurança pública, e acaba atendendo outros públicos também. Bom, em relação aos profissionais de saúde, o que a gente vê, né? Acho que vários aspectos vocês já tocaram e a gente vai entendendo como que isso aparece como expressão de sofrimento, né? Então, em geral, os profissionais de saúde estão submetidos a um isolamento mais rígido. Então, quem está o tempo todo nos equipamentos de saúde acaba tendo uma preocupação muito maior com a família e acaba se isolando mais de filhos, de pais, de avós. Então, isso aparece, né, enquanto algo na forma como esses profissionais estão vivendo esse período. Acho que essa questão da sobrecarga de trabalho, ela também é muito presente, né? Então, esses profissionais, eles estão o tempo todo sendo exigidos a aprender novos fluxos, novos protocolos, muita pressão de, precisa fazer certo, tá todo mundo olhando, tá todo mundo atento. Então, uma sobrecarga, né, elementos de burnout muito comuns, assim, né? Eu acho que a questão do medo de se contaminar, ela é mais presente em profissionais de saúde, e como o Jorge Henrique colocou com razão, né, nós somos o país que mais matou profissionais de saúde no mundo. Isso significa que os profissionais não estão sendo adequadamente cuidados, né, pelo poder público. Além disso, a gente tem um outro elemento, né, que eu não sei se existe em outro país do mundo, que é a questão do desrespeito e da agressão. Então, o que significa para um profissional que está passando por tudo isso ainda ter uma manifestação na porta do hospital impedindo a entrada, ou ter um paciente querendo te bater porque você não prescreveu cloroquina, ou ou protestando por melhores condições de trabalho e sendo agredido, como aconteceu com os colegas aqui no DF no 1º de maio, né? Então, eu acho que esse é um pouco o quadro, e aí tem aí um último elemento, né, para comentar, que é bom, como que também fica muito presente a sensação de impotência, né? Então, você sabe que depende muito pouco
de como vão ser os procedimentos no hospital, que dependeria muito mais, né, de como evitar que as pessoas se contaminassem, chegassem até o hospital, que isso é um fator preponderante, que tem várias figuras públicas incentivando as pessoas a irem para a rua, incentivando as pessoas a se contaminarem, e aí você está vendo as pessoas morrendo cada vez mais, e aí vai chegar num ponto que já chegou em algumas cidades, que é, bom, você vai definir, então, quem vai ter acesso ao serviço de saúde e quem vai para casa rezar para não morrer. E qual que é o impacto disso na atuação do profissional de saúde, né? Que percebe que, naquele momento, o que ele tá fazendo é completamente inútil, porque tem alguém incentivando as pessoas a se contaminarem, ou várias pessoas, e o sistema em algum momento vai chegar no limite e ele vai ter que escolher quem que vai entrar para ser atendido e quem que vai ser enviado para casa para rezar para não morrer, né? Então, eu acho que é um pouco esse o quadro um pouco pesado, um pouco sombrio aí de efeitos da saúde mental, né, de sofrimento psíquico que os profissionais de saúde estão passando. A questão aí do assédio moral, que o Jorge Henrique trouxe também, né, então são elementos de sobrecarga, de excesso de cobrança, né, então você está também o tempo todo com um monte de gente preocupado com o seu trabalho, né, que não é muito o feijão com arroz do trabalho, tem uma cobrança, uma vigilância numa enésima potência sobre você está fazendo certo, você não está errando, será que está, será que não está? Isso tudo vai gerando sofrimento, vai gerando estresse, ansiedade, uma coisa mais assim, né, de tristeza e tal. É um pouco isso que a gente tem percebido. Ô Rubens, aqui no DF, assim, eu estou no DF vai fazer 3 anos agora, em junho, e uma coisa que é muito comum, muito constante, né, são profissionais em processo de adoecimento mesmo, adoecimento de saúde mental, isso precedendo a pandemia, né, não é uma coisa nova. Mas eu imagino que agora isso está ainda mais sério, né? Como é que vocês sentiram isso, assim, desse acolhimento para os profissionais, esse histórico que já tinha antes da epidemia, essa carga, né, de sofrimento que já existia, já estava presente, e agora com mais esse fator, que é um fator e tanto, né, que é essa questão da pandemia? Uhum. A gente, tem encontrado vários profissionais em crise, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham com saúde e que já estão em acompanhamento psicológico há muito tempo, né? Então não precisam desse apoio que é gratuito e online pontual para esse período, mas assim, todo mundo com quem eu converso fala, nossa, tá muito difícil, nossa, tá muito puxado, nossa, tô deprê com isso que aconteceu hoje, com isso que aconteceu ontem, e a gente tem atendido alguns profissionais em crise também, né? Então, oi, eu queria atendimento, mas se pudesse, eu queria para agora, porque tá foda, e aí a gente contata o profissional e pá, era ideação suicida, era coisas nesse sentido, assim, né? Então, existe nesse momento uma carga muito pesada. Você trouxe essa reflexão, né, sobre o quanto que os profissionais são mais adoecidos, né? Eu acho que a impressão que eu tenho, né, eu não tenho certeza, mas a impressão que eu tenho é que tem 2 aspectos aí, né? Um que é a desigualdade social gritante aqui no Distrito Federal, então você tem um padrão de vida muito alto para os profissionais de saúde
que atendem pessoas que estão numa miséria muito extrema, né? Então, isso vai gerando desgastes os mais variados possíveis, e a gente tem aí um processo, né, de precarização do trabalho do profissional de saúde, que o Jorge acompanha também, né, de terceirização, de problemas sérios de gestão, né, de gestão de qualquer jeito. A gente teve a implementação da estratégia de saúde da família em 2017 aqui no Distrito Federal. A gente não tem um sistema de informação até hoje, assim. Tinha até, sei lá, até 2 anos atrás, cada unidade de saúde escolhia o seu sistema de informação. Então, isso, assim, você tem profissionais, o salário não é ruim, então você atrai profissionais qualificados que estão o tempo todo dando de cara com esse descaso da gestão, assim, né? Então, isso também gera muito sofrimento. Você está vendo que a coisa está mal feita, está errada, está gerando doença, está gerando sofrimento nas pessoas que buscam serviço e nos profissionais, e ninguém resolve, né? Então eu tenho essa sensação de que esses dois elementos são muito presentes no histórico de sofrimento psíquico dos profissionais de saúde aqui do DF. Aí vocês podem comentar a partir da experiência de vocês aí. Assim, eu acho que o DF é um lugar muito rico para se estudar várias coisas, né? Porque é um lugar que tem, do ponto de vista desse pedaço mais duro da gestão do trabalho, que se localiza na parte de carreira, né? Toda essa demanda que é, inclusive, uma demanda sindical de todos os trabalhadores, de ter uma carreira, de ter um bom salário. Eu acho que aqui no DF a gente tem isso razoavelmente bem resolvido, né? Para a saúde e eu acho que para outras áreas também. Apesar disso, a gente não tem condições de trabalho, que é do ponto de vista da lógica da organização do processo de trabalho, da gestão, que favoreça um trabalho que seja produtivo, né? E muitas vezes esse processo de adoecimento vem muito por conta dessas coisas, né? Uma das coisas que o Rubens falou foi em relação a essa pressão para fazer a pressão da cloroquina, né? Por conta, graças ao nosso pouco estimado presidente Bolsonaro, mas eu mesmo, acho que hoje a gente teve o diagnóstico do 4º caso sintomático no território e todos eles invariavelmente questionaram, tá? Mas não é para fazer nenhuma outra medicação, não é para tomar a hidroxicloroquina, né? E quando eu estava batendo um papo com a Rafa sobre a live de hoje, a Rafa estava me falando que justamente lá em Recife está rolando essa pressão, né, em torno da questão não só da hidroxicloroquina, mas são diversos tratamentos, diversos protocolos que estão sendo propostos, com base no que é possível de ter no momento, né, mas que nada disso pode ser tomado como uma verdade absoluta. E tem muita coisa que está sendo tomada como verdade absoluta. E no meio disso tem os hidroxicloroquíneos, né, Rafa? Então eu queria convidar você a se apresentar brevemente e falar um pouquinho para a gente como é que tem sido isso aí. Oi, gente, boa noite. Desculpem aí as falhas na internet, tá meio flutuando aqui na internet. Eu sou Rafaela Pacheco, Rafa Pacheco, sou médica de família e comunidade, sou sanitarista, né? Atuo aqui como servidora pública do Recife e sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Medicina em Caruaru, do Núcleo de Ciências da Vida. Bom, acho que a gente poderia conversar por várias coisas, né? Fiquei bem animada com a conversa com os meninos aí, que eu acho que eles trazem pontos bem legais. Eu queria começar pelo começo, antes de chegar nos cloroquíneos. Felipe adorou, que eu chamei de cloroquíneos, que eu queria deixar registrado aqui, que não fui eu que inventei essa alcunha, adoraria ter feito, e é bem do meu feitio, você deve ter desconfiado disso, Felipe, mas dessa vez não fui eu. Doutora Melânia Amorim, que é uma companheira querida, professora universitária daqui de Campina Grande, foi quem nos brindou com essa alcunha maravilhosa, né, a qual está sendo bastante utilizada aqui nas redondezas, infelizmente, que vem ocupando a agenda da gente, e eu vou contar um pouco por quê, né? Mas eu queria começar dizendo para vocês, assim, né, eu estou também na presidência da Associação Pernambucana de Medicina de Família e Comunidade. Então, a gente vem conversando muito com vários colegas, tanto da medicina de família quanto de demais especialidades,
e todos os profissionais da área de saúde, a gente vem conversando muito, uma sensação que a gente vem tendo, né, nessas conversas, nessas contações de causos por aqui, é de que essa pandemia ela chegou no pior momento da atenção primária. Então, a gente não poderia ter um momento mais dramático, né, para sermos chamados com essa quantidade de responsabilidade e de necessidade de respostas rápidas e eficientes, como esse momento que nós estamos tendo. Eu fico pensando, se a gente tivesse 10 anos atrás, Felipe, a gente estaria talvez num outro momento, né? Uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente estaria num outro momento do SUS, né? A gente está num momento de uma fragilidade, seja financeira, seja política, seja organizacional, né? De gestão, de tantas ordens, né? Fora os próprios fenômenos societários que vocês vêm apontando aí. Então, esses cortes todos, eles vêm trazer esse gerencialismo, esses cortes todos, eles vêm maltratando a atenção primária, né? Desde a época da gestão do Temer, e passando um pouco no final da gestão da Dilma, começo da gestão do Temer, e agora essa gestão atual. Então, eu penso que esse já se transforma num desafio muito grande, né? E aí, reestruturar a atenção primária nessa perspectiva vem sendo um desafio imenso, né? Aqui em Recife, a gente percebe equipes tentando fazer o que podem, mas bastante desapaixonadas, né? Com um processo de trabalho já muito doloroso por uma série de questões locais, regionais e também nacionais, né? Mas a gente está tentando fazer um trabalho no sentido que aponte para as ferramentas que a gente tem de atenção primária à saúde, garantindo uma qualidade de intervenção dentro da comunidade, né? Construindo esse diálogo de comunicação para dentro e para fora das comunidades. Então, nesse sentido, eu te agradeço, Felipe, estou bem à disposição para a gente seguir conversando. Acho muito importante a gente ter um espaço como esse teu, de tu estás emprestando aí tua rede de contatos, que eu acho que é uma rede muito privilegiada, de muita gente linda do SUS, né, da defesa do SUS, da defesa da vida. Enfim, e eu acho que a gente está precisando ter, de fato, essa conversa, inclusive, com a sociedade, da importância que a gente tem, né, de defender a atenção primária, de defender o SUS, de defender a ciência, né? A gente passou por essa semana muito difícil, né, e eu vou explicar um pouco por quê, mas queria falar um pouco como é que a gente tentou se organizar aqui em Recife, né? A gente tem Recife, para quem tentar contextualizar um pouco, médica de família não consegue falar sem contexto, né? Contexto próximo e distante é muito caro para a gente. Então, nós estamos falando de uma cidade com 1.645.000 habitantes, né? A região metropolitana do Recife, ela passa de 4 milhões de habitantes, né? A gente tem uma estratégia de saúde da família, na verdade, uma política de atenção primária, que ela é mista. Então, a gente tem tanto equipes de agentes comunitários de saúde, o antigo PACS, né? Equipes PACS, e temos também equipes de saúde da família, sendo as equipes PACs respondendo aí por 13%, menos de 14% do território, e a estratégia de saúde da família respondendo por 59%. Então, a gente tem aí 278 equipes, né, da estratégia, com uma cobertura que se fala em 72%, a gente está falando, se a gente tira o PACS, esses números eles dançam um pouco, mas a gente está falando de uma rede que, diferente do Distrito Federal, que eu tenho um pouco de aproximação, é uma rede muito antiga, né? Uma rede que tem aí já uma história e uma densidade, seja do ponto de vista da segurança trabalhista, né? Nós temos trabalhadores concursados, também um regime misto, muitas funções já terceirizadas, né? Mas nós temos uma gestão que é pública, uma gestão que é própria do município, e a gente tem trabalhadores e trabalhadoras que são concursados com seus direitos trabalhistas garantidos, né? Isso faz toda uma diferença, né? Apesar de que, né, a gente tem outras formas de contratação também, né? E terceirizadas, né? Então, o que a gente tentou estruturar, e aí as equipes que a gente tem mais proximidade, seja aqui em Recife, em Caruaru, em Petrolina, essas equipes que estão ali nos satélites das equipes que têm formação com residência, programas de residência médica, a gente vem tentando conversar desde o início de março, né, logo no final do carnaval, a onda já vinha, né, da pandemia, então a gente foi tentar se organizar com o que a gente está chamando de teleacolhimento, né, de teleatendimentos, teleorientações, né, seja na equipe que eu faço parte, né,
e também em várias outras equipes de saúde da família, né, aqui no Recife. E aí a gente vem, existem algumas intervenções aí já desde o início, né, o Atende em Casa, que é um aplicativo aos moldes do aplicativo do Consórcio Nordeste, são muito similares, né, e vem trabalhando e construindo juntos. E aí a gente vem tratando de fazer esse monitoramento 24 ou 48 horas desses sintomáticos respiratórios. Nós não temos testes o suficiente, os testes são muito poucos e a gente tem uma priorização, de fato, para os profissionais da saúde, né, os profissionais sintomáticos da área da saúde, né. Temos também a questão dos EPIs que vocês colocam, isso é uma questão que não é nossa, e a gente sabe que também sequer é nacional, é uma questão mundial, né? Mas bem sabemos que nós temos uma capacidade de resposta de gestão nacional que vem ser apresentada sem absoluta, é a morte da metáfora, né? A gente não precisa mais de metáfora, as coisas são apresentadas muito no cru, né? Então não há sequer preocupação de que a gente garanta testagens, não há sequer preocupação de que a gente tenha uma distribuição equânime de equipamentos de proteção individual, notadamente os estados do Nordeste se colocam fazendo frente a esses desmandos da gestão nacional, de modo que isso também traz desdobramentos, e a gente sabe quais são, que são desdobramentos mesmo de um olhar muito desdenhoso, né, da gestão do Ministério da Saúde, e essa relação especialmente com os estados do Nordeste, né? A gente sabe disso. As medidas de isolamento social, elas têm uma força relativamente maior do que se a gente for pensar Sul-Sudeste, né? Até por conta dessa frente dos governadores, né? De se colocarem e de, inclusive, se colocarem absolutamente contrários a uma negação da gravidade da pandemia, né? Se aproximando aí numa perspectiva de ciência, né? À frente aí o Nicoleles e o grupo do consórcio, mas a gente tem um olhar aí mais qualificado, vamos dizer assim, dessa gestão a partir do consórcio Nordeste, né? O que não nos retira os grandes desafios. Esse comando trocado, né? De gripezinha, ou é uma pandemia de problemas maiores, tudo isso vai colocar a gente numa redoma de fogo muito, muito complicada, né? Então, para quem está na comunidade, né, quem está na linha de frente, a gente percebe muito claramente, né? As pessoas, elas percebem esse sinal trocado com muita confusão. Então, se estivéssemos todos uníssonos, já seria um grande desafio, mas nós não estamos, e nós estamos transmitindo sinais que são completamente trocados, né? Então, uma questão para exemplificar essa especificidade dessa necropolítica e como ela afeta, né, inclusive a percepção, a gente tem as vidas que importam e as vidas que não importam, né? É um projeto político desse governo, né? Então, é muito claro também que esse abismo que é societário, que é de uma desigualdade social, ele também constrói um abismo forte de percepção. Então, desde o início, as pessoas viam nesse movimento negação, que praticamente todos os registros de epidemias e pandemias constroem, né? Mas isso foi entrando num circuito de muita autodestruição. E aí, a partir do momento que as primeiras mortes foram surgindo, eu não sei a experiência de vocês, né, mais nos territórios, mas a gente foi vendo as pessoas tentando mudar um pouco de ideia e tentando entender, né, como é que poderiam se proteger um pouco melhor, mas ainda com muita confusão por conta desses sinais e dessa comunicação trocada. Então, o que a gente teve aqui em Recife, essa semana foi algo que é muito preocupante, e a gente vem conversando com o pessoal de todo o país, né? A gente ficar de olho, a gente sabe que o desespero ele não é o melhor conselheiro, né? E que quem faz saúde com seriedade está muito atento às recomendações da ciência, né? Então, e ciência de verdade, né? Não um discurso travestido de ciência. Então, que essa semana a gente teve um episódio chamado Doutores de Verdade, um grupo de médicos e médicas, enfermeiras e enfermeiras, outros profissionais de saúde, ligados à bancada, uma parte da bancada evangélica daqui do Legislativo, patrocinado por eles, né? E que vem voluntariamente, não só reforçando e pressionando o poder público a uma modificação do protocolo à luz
de evidências de postagens de rede social, né, completamente contrária ao que se preconiza a OMS, muito completamente contrária ao que as últimas evidências mais robustas vêm apontando, né? Então, essas pessoas elas estão indo para algumas comunidades em formato de caravana, estão voluntariamente atendendo pessoas sem prontuário, sem registro clínico, construindo prescrições baseadas no que vem circulando de vídeos e de rede social e se anunciando como os médicos de verdade, as pessoas que estão do lado do povo para construir ajuda para o povo, e prescrevendo e doando, inclusive com o apoio de farmácias de manipulação aqui da cidade, a hidroxicloroquina, e prescrevendo outras tantas medicações dos tais coquetéis que vêm sendo aí euforicamente compartilhados nas redes sociais não científicas, né? Então, isso tomou uma proporção bastante preocupante aqui, né? O Conselho Regional de Medicina foi chamado, pressionado pela organização, pela sociedade civil como um todo, a se posicionar. Foi lançado nota ontem, se colocando da necessidade de abrir sindicância e de se investigar as partes e desse processo correr em sigilo. E, enfim, e agora está posto aí essa disputa, né? A argumentação, isso vai tendo desdobramentos tanto nos atendimentos na esfera pública quanto na privada. Então, a gente chega num cúmulo de absurdo das pessoas colocando: você é a favor ou é contra a ideia da hidroxicloroquina? Porque agora a hidroxicloroquina ela virou uma ideia, né? Ela saiu do campo de uma medicação em estudos experimentais que vem apontando evidências desfavoráveis ao seu uso, né? Ela vem agora sendo uma ideia e você está a favor ou contra essa ideia, né? Infelizmente, essa caravana ela vem próxima do território onde eu trabalho, né? E eu venho recebendo as falas das pessoas, né? Notadamente uma onda de perguntas sobre essa questão das medicações. E vocês que trabalham em atenção primária podem imaginar os desdobramentos que a gente vai ter a médio e longo prazo também, né? Imagina que o vínculo tão duramente construído nas comunidades, né, com pessoas com formação específica, né, e que seguem estudando e tentando exercer uma medicina baseada em evidências, elas ficam completamente à mercê, né, desse tipo de ação voluntariosa e que não tem absolutamente nenhum respaldo científico, né? Eu queria aproveitar esse pedaço da sua fala, né, Rafa, para fazer um apelo mesmo, assim, acho que em especial aos colegas profissionais de saúde, mas também à população de forma geral, que tomem muito cuidado com essas prescrições, né? De fato, a gente não tem, e vai demorar aí um pouco a ter um protocolo mais estabelecido. Mas até lá, o que manda é a cautela e não o afoitamento, né? O erro médico é uma das principais causas de morte no mundo afora. Nos Estados Unidos, que é tido como um país muito desenvolvido, que é tudo desenvolvido, etc., o erro médico figura como a terceira causa de morte. Então, tudo na medicina pode causar algum bem ou algum mal, né? Então, eu vi vários vídeos, como você viu, de colegas médicos divulgando um protocolo que foi Salvador, não sei onde. Gente, se tivesse um protocolo de Salvador, ele seria razoavelmente fácil de ser sistematizado e comprovado nas bases da ciência. Mas até lá, até a gente ter estudo de desfecho, sobre mortalidade, etc., todo o resto precisa ser feito com muita cautela, com muita cautela. Eu acho, Felipe, que tem uma grande confusão aí. As pessoas que não têm essa vivência, essa habilidade de lidar com a ciência, com a academia, elas não entendem esses processos, essa metodologia científica, esses ritos e esses trâmites que a gente precisa ter para construir informação e verdade científica, e confundem isso com uma mera burocracia, né? É como se fossem passos desnecessários que, no fim das contas, a gente consegue dar uma flexibilizada, afinal de contas, nós estamos numa guerra, né? Eu venho discutindo bastante em todo canto que eu estou, como essas metáforas elas são complicadas, sabe? Como essa metáfora dos heróis da saúde, ela é uma metáfora muito complicada na medida em que ela nos desumaniza,
ela nos coloca uma carapuça e que a gente tem quase que um constrangimento, sabe, Jorge, de exigir equipamento de proteção individual, exigir qualidade de condição de trabalho, né? Exigir, por exemplo, que unidades minúsculas, como aqui no Recife, a gente tem unidades que têm uma infraestrutura muito pequena, né? E que houve uma expansão, tem a ver com o processo histórico de saúde da família aqui em Recife, houve uma expansão imensa numa primeira gestão do Partido dos Trabalhadores aqui, com o João Paulo, e aí houve um salpitamento de unidades em tudo quanto foi lugar da cidade, a gente saiu de poucas unidades, 10, 12 unidades de saúde da família para centenas de unidades, né? Então, e aí com as outras gestões também, então, a gente tem uma expansão e desenfreada da estratégia, o que faz com que essas unidades elas não tenham essa infraestrutura como a gente gostaria, de modo que, para a gente pensar, por exemplo, na perspectiva da biossegurança, é muito complicado, né? Então, aqui a gente, com a falta de EPIs, a gente centralizou os atendimentos. Então, as unidades maiores, com infraestrutura maior, que pudesse ter um respaldo um pouco mais de biossegurança mais adequado, essas unidades elas estão fazendo esses atendimentos. Mas eu penso que essa metáfora da guerra é uma metáfora que coloca as pessoas liga as pessoas num modo psíquico subjetivo, que é um modo muito complicado de achar que tudo vale, né? Então, não precisa ter ciência, a gente pode jogar tudo fora, né? Isso é muito difícil, vai demorar muito, como se os trabalhos não estivessem acontecendo aos milhares, né? A gente teve agora um trabalho imenso de Nova York, né, com mais de 20 hospitais, 24, 25 hospitais, né? E que com mais de 1.000 pacientes, e apontando que a hidroxicloroquina com a azitromicina não só estavam, não interferiam do ponto de vista de benefício do paciente, como tinham desdobramentos de mortalidade, a mesma coisa com o uso do corticoide. Então, assim, outras medicações que funcionam muito bem in vitro, mas quando a gente vai para o teste humano, aí você vê a mídia também, uma coisa irresponsável, né, de estudos preliminares, aí uma hipótese científica que está ali germinando, vira uma notícia de estudo preliminar e daqui a pouco todas as farmácias estão dotadas daquela medicação A, B ou C. Então, acho que isso é muito complicado. Eu entendo e acolho a sensação de impotência que todos nós estamos tendo. A gente precisa ter essa referência humana. Nós não somos heróis, nós somos seres humanos. Está muito doído tudo. É muito difícil perder pacientes. É muito difícil perder pessoas que você gosta, que você admira. Né? A gente está perdendo artistas, pessoas maravilhosas nesse país. A gente está perdendo nossos pacientes. É muito duro. Né? E estamos todos com muito luto. Né? E esse luto é muito doloroso. Né? A gente precisa lidar com ele. E, ao mesmo tempo, lidar com todo esse enfrentamento. Agora, essa sensação de impotência tirou essas pessoas mais desavisadas ou que se aproveitam da má-fé e do despreparo técnico de alguns colegas. Infelizmente, é isso que a gente quer dizer, né? Porque há uma dificuldade imensa na formação dos profissionais de saúde para construir a leitura crítica de um artigo. Olharem para uma publicação no Instagram e dizer: cadê os dados? Cadê a série de casos? Cadê o ensaio clínico? De onde veio a afirmação de que a gente pode fazer esse coquetel de medicamentos? Né? Como assim pessoas que são formadas na área de saúde, elas não conseguem ter essa leitura crítica, gente? Isso fala desse outro lugar que eu ocupo, que é o lugar da escola médica, que é o lugar das escolas de saúde. A gente vai precisar discutir esse fenômeno. Né? E ainda faz uma afirmação, porque isso foi baseado numa sequência, num relato da doutora fulana que tratou não sei quantas pessoas, não sei onde. Cadê esse áudio de vídeo? Quem é o cientista sério que faz áudio e vídeo, Felipe, que a gente conhece? Não existe isso. Olhar e criticar. Rafa, a gente está no DF, em Pernambuco, acho particularmente em Recife, em estágios bem diferentes da epidemia. Né? Daqui a pouco eu queria te ouvir falando um pouquinho de como é que tem sido isso aí. Porque eu tenho uma sensação muito forte de que boa parte das pessoas só vai se ligar do que é o significado dessa doença, entender que não é brincadeira, não é gripezinha, etc., quando as coisas começam a chegar mais perto, ou seja, quando falece alguém ou adoece alguém, fica grave, que é conhecido, etc., essa semana mesmo teve um paciente que estava contaminado, já estava sintomática, foi passar o Dia das Mães na casa dos pais, que tem mais de 60 anos. Meu Deus. Já tem outras pessoas na família sintomáticas, ou seja, contaminou todo mundo, né? E aí vai relaxando. Aqui no DF a gente teve, acho que, um início bem expressivo do ponto de vista do distanciamento, da quarentena,
mas que tem, né, aquele silêncio que precede o estrondo, as pessoas acham que não vai chegar, que não vai chegar. Como é que você tem visto isso, Jorge, em relação... eu acho que as regiões do DF também estão muito diferentes em relação a isso, né? Mas como é que você tem visto isso nas diferentes regiões que você tem feito essa movimentação, essa questão de um relaxamento quase, como se a coisa não fosse chegar ou que se estivesse ainda muito distante, e aí a gente acaba sendo pego de surpresa, né? Bom, existe um certo cansaço também, eu acho que combinado com esse discurso negacionista anticientífico do presidente, a rádio ela se combina, né? Então, assim, o discurso do presidente não é qualquer coisa, né? Hoje, vocês estão falando da hidroxicloroquina, meu pai me ligou porque ele mora no Piauí, Teresina, no Piauí, a Damares foi investigar um protocolo de uma cidade do interior do Piauí chamada Floriano, porque essa médica que fez um vídeo, né, conseguiu tratar inúmeros pacientes na Espanha e, juntamente com médicos dessa cidade, desenvolveu esse protocolo. E eu perguntei, mas os pacientes foram atendidos no hospital de Floriano, porque, ao meu ver, é uma cidade pequena que não atende muitos pacientes graves até o momento, né, pela pequena prevalência, né, da Covid-19 no local. Então, você vê a proporção, porque meu pai me ligou para perguntar isso, né, então ele sabe que, né, que enfim, a gente fiscaliza diariamente, que estuda protocolos para saber o que a gente está falando. Então, tem um poder muito grande o discurso que vem do Palácio do Planalto. Não é qualquer coisa, né? Então, assim, você depois de 2 meses de isolamento social, em que as pessoas estão cansadas, existe problema econômico que o governo também federal não assume, não é, a ajuda emergencial com uma série de burocracia para repassar o dinheiro para a população. E a gente vê, inclusive, que não teve dificuldade para passar o dinheiro para os bancos, né? No início da pandemia, o valor de 1,2 trilhão para pagar títulos podres, né? Inclusive com uma série de dificuldades para micro e pequenos empresários e para a população, porque esses bancos eles dobraram os juros e criaram assim, exorbitantes em relação à concessão desses créditos. Então, as pessoas que são mais vulneráveis tendem a sair de casa, realmente. Hoje a gente vê nas fiscalizações, como o Distrito Federal é um território muito grande, né? Eu fui a Santa Maria na semana passada e me deparei com uma cidade em que as pessoas estão circulando livremente, comércios abertos. Então, é uma combinação de fatores, né, que a cidade impõe, que faz com que as pessoas, com o passar do tempo, comecem a afrouxar, não é, o isolamento social. E como eu falei, assim, vamos dizer assim, o resultado da flexibilização da quarentena não é sentido de imediato, né? A gente tem um lapso até começar a sentir essa... E não é à toa que no DF a gente teve em uma semana um crescimento, né, na prevalência de contaminação de 55%, né? Até há 2 semanas atrás era de 30% por semana, uma variação de uma semana para outra, e de repente, porque a gente, vamos dizer assim, a gente começou a se deparar com o discurso do governador de flexibilização da quarentena em meados de abril. Então, a gente já chegou maio com uma situação, né, vamos dizer assim, um aumento do número de casos bem diferente, né, uma variação bem diferente do que a gente estava vendo em abril, e provavelmente vai ver isso nos próximos dias, né, pelos dados da própria Codeplan, que faz os estudos relacionados à movimentação em Brasília, né, o gabinete crise também da Secretaria de Saúde, que o pico da pandemia aqui vai ser em julho. Então, se nós estamos em maio, né, no dia 14 de maio, nessa situação em que a circulação está descontrolada, chegar em junho, a gente vai ter uma situação insustentável, em que Brasília, que no início conseguiu controlar, né, a curva de transmissão, não vai conseguir ter esse controle, e a gente vai vivenciar o que a região
Norte, né, algumas cidades como Rio de Janeiro também estão vivenciando. E assim, muito preocupante, porque quase 20% dos casos aqui do Distrito Federal são de profissionais da saúde e da segurança. Né? Então, assim, pô, se a gente está numa situação em que está aparentemente controlada, em que a ocupação de UTIs não chegaram a 50% da capacidade. Bom, se chegar, vai ser um caos total, né? Então, assim, é muito preocupante, principalmente para os profissionais da saúde, visto tudo que a gente conversou, e também principalmente, né? Eu acho que é uma discussão muito interessante essa que a gente tem que fazer. O Brasil, de conjunto, não adotou medidas preventivas, né? Não utilizou agentes comunitários, não utilizou agentes de endemia, não utilizou a atenção primária de forma devida para fazer o combate ao coronavírus. Investiu prioritariamente na atenção de média e alta complexidade, em que os dados escusos com as empresas terceirizadas e os contatos com a rede privada se estabeleceram, provando que na pandemia não importa a vida das pessoas, mas sim os lucros de meia dúzia de empresários. Esse aspecto que você falou é crítico, né? Assim, a gente está investindo em um monte de coisa da atenção hospitalar, de novo, né? Mais uma vez, cometendo o mesmo erro. Isso demonstra, inclusive, esse enfraquecimento que a gente tem passado no SUS, inclusive do próprio sanitarismo. Né? Hoje, aliás, o Ministério da Saúde deixou de ser um lugar para pessoas que sabem ter saúde, está com um monte de militar que ninguém sabe de onde é que veio, para onde é que vai, e que não se justifica. Né? Ô Rubens, e como é que os profissionais que vocês têm atendido têm vivenciado esse momento de expectativa, né? Porque é isso, assim, a gente está, lá na nossa unidade, por exemplo, essa semana a gente começou a falar que agora chegou, né? Porque até então era uma coisa distante, a gente atendia pouco, estava atendendo menos, poucos casos de síndrome gripal. Essa semana a gente já está com muitos casos de síndrome gripal, a gente tem 7 casos confirmados no território, que apesar de estar testando pouquíssimo, né? Então a gente está falando, agora chegou, né? Agora chegou, mas em vários lugares isso ainda é uma realidade que parece que ainda não vai chegar, mas ao mesmo tempo isso gera muita ansiedade, né? Como é que vocês têm visto isso? Queria só, antes de responder, comentar como que cada território do DF vive a questão do isolamento social de uma maneira muito diferente, né? É curioso, assim, não é apenas um recorte socioeconômico. Eu tenho saído para distribuir cestas básicas e tal pelo DF inteiro e pelo entorno. E é interessante que lugares que têm o mesmo perfil socioeconômico reagem de maneiras muito diferentes, e a hipótese que eu tenho é que isso tem a ver com a história do lugar, assim, né? Então a gente tem periferias aqui no DF que tem um formato de comunidade, né, de vida comunitária muito forte, como é o caso, por exemplo, de Braslândia, do Gama. E você tem outras que têm uma cara de periferia muito forte, assim, né? Como é o caso de, sei lá, Ceilândia, Estrutural. Nesses lugares que tem um aspecto mais de periferia e menos de interior, você tem um desrespeito ao isolamento social muito mais forte. Então, você passa no final de semana, as pessoas estão fazendo churrasco no meio da rua, estão jogando bola, estão com funk comendo solto, e em outros lugares que é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo perfil demográfico, mas que tem um histórico diferente, você tem, não, aqui as pessoas estão respeitando, tá todo mundo com muito medo e tal, né? Então, essa é uma coisa que tem me chamado muita atenção, de como que tem, é claro, né, tem um aspecto importante de recorte socioeconômico, mas tem um aspecto cultural
nas periferias e nas regiões mais pobres do DF, que é muito diferente, assim, a forma como cada comunidade vai vivendo esse isolamento, né? E a gente tem casos curiosos também, né? Então, eu estava conversando com uma amiga hoje, que ela estava me contando que tem hotéis aqui no Distrito Federal que estão com 50% de ocupação. Quem são essas pessoas? São os profissionais de saúde que abriram mão de viver com as suas famílias nesse período e pessoas infectadas que se isolam sem avisar muitas vezes os trabalhadores dos hotéis. Então tá aí uma situação séria aí, né, de como você escolhe quem você coloca em risco e quem você protege, né? Mas que é isso, tá tendo um caso muito grande, né? A gente tem uma pessoa que me procurou que eu acho muito emblemático, assim, né? Ela não quis o atendimento psicológico, ela procurou, eu falei, funciona assim, assim, assado, ela, não preciso. Mas ela me referenciou como um especialista em corona, por algum motivo, e aí todo dia ela vem conversar comigo sobre o quanto que ela está sofrendo com a família dela desrespeitando o isolamento social. Então é assim, é o filho que sai para a festa, e aí ela fala, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu posso chamar a polícia? Não posso? O que eu falo para ele? Ela tendo que se expor no momento que ela vai sair para uma consulta, então, eu preciso ir tomar vacina. O que eu faço? Eu tenho um monte de comorbidade, como é que eu vou? Eu devo ir, eu não devo ir? O que eu preciso fazer, assim, né? Então, essa apreensão é uma coisa muito pesada, assim, né? E, assim, a gente tem encontrado também, né? A gente foca o atendimento para esses públicos, mas, na prática, a gente deixa aberto para quem nos procurar ser atendido. Tem aparecido muita gente desempregada. E aí, a forma como elas estão vivendo essa crise é diferente do profissional de saúde, né? Então, é isso que é explorado pelo discurso do presidente. Mas então a gente vai sacrificar os empregos, as pessoas não vão ter o que comer, se eximindo, né, claro, de qual é o papel do Estado nesse momento, que deveria ser garantir os empregos e garantir renda por meio da renda emergencial, mas isso é vivido pelas pessoas de uma maneira muito intensa, né? Então, perdi emprego, com certeza eu não vou arrumar outro emprego enquanto essa crise durar. Como é que eu faço para trazer para a família o que eu costumava trazer? Tem um monte de gente dependendo de mim. Isso é um fenômeno também muito amplo, assim, né? O quanto que as pessoas têm sofrido os impactos econômicos como elemento de sofrimento psíquico, né? E aí eu acho que tem uma coisa que, para a gente que é da saúde mental, é muito importante, assim, e que essa crise deixa escancarado, que vários profissionais de saúde mental gostam de individualizar e biologizar o sofrimento psíquico, né? Então, isso é um problema de uma disfunção, desregulação do seu cérebro, e você precisa de um fármaco, de uma pílula para tratar disso. E aqui, para a gente que está acompanhando a saúde mental, está muito explícito que o contexto social que está causando esse sofrimento todo, né? O contexto social dos trabalhadores de saúde que está causando esse sofrimento todo, de adoecimento, de sofrimento psíquico, a
a perda geral de empregos que está causando sofrimento nessas pessoas que não vão conseguir arrumar outra forma de sustento. É o contexto que está fazendo com que as pessoas tenham que praticar um isolamento social contra a própria vontade e que está gerando sofrimento psíquico. Então, isso é muito importante para a gente também, tendo essa compreensão, pensar em saídas e soluções para o sofrimento psíquico que sejam sociais, que sejam culturais, que sejam políticas. A solução não é dar remédio para todo mundo dormir tranquilo, enquanto a gente precisa criar soluções políticas, sociais e tal, a partir disso, assim, né? Então, acho que esse é um outro elemento que chama muito a atenção, assim, né? Como que as pessoas vivem isso, né? A gente ainda está nesse momento. Acho que o DF é um dos lugares em que a presença do corona ela é menos forte do que em qualquer outra grande cidade, né? Então, todas as redes de capitais estão colapsando e aqui no DF ainda está segurando as pontas, né? Então você tem, ao mesmo tempo, muito negacionismo e vontade de acabar isso logo, junto com as pessoas que estão percebendo que os familiares estão adoecendo, que estão percebendo que a coisa está complicando, que estão acompanhando as lives do Átila e que estão vendo o que vai rolar e que estão desesperadas, né? Isso também gera um sofrimento em relação a, eu não aguento mais conviver aqui, que é o caso dessa senhora, né? Ela está todos os dias tendo que lidar com o marido e o filho que ignoram as recomendações de saúde, colocando a própria vida dela em risco, apesar dela não ter aceitado o atendimento psicológico, né? Ela está nessa situação em que muitas pessoas devem estar também, né? De um tensionamento que ainda não está totalmente respaldado socialmente, como no caso do Amazonas. Em Manaus, eu acredito que as pessoas não estejam discutindo, vamos voltar logo para o trabalho, porque a coisa está completamente colapsada e aí vira realidade concreta, né? Tá aqui, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se salvar. É o paradoxo das medidas iniciais terem dado certo, né? E agora parece no DF que não tem tanto problema assim, mas a coisa tá avançando. Eu acabei não, né? Alguns minutos atrás eu compartilhei um boletim epidemiológico que saiu há poucos minutos aqui no DF, e ele mostra o aumento no ritmo de duplicação do número de contágios, né? Então é isso. O DF estava muito bem e agora tem um trabalho constante de quebrar o isolamento social, de voltar a, entre aspas, normalidade, né? Tem várias pessoas que têm destacado isso, né? Porque, assim, se de um lado essas medidas de isolamento são tomadas e a epidemia estoura, tá vendo, não funcionou. Por outro lado, se a epidemia não estoura, tá vendo, estava sendo alarmista. E no DF a gente vive bem esse momento, assim, aqui, mas é isso, o DF foi um dos primeiros lugares a tomar algumas medidas, agora está mais relaxado, mas já esteve bem mais, tem lugares que ainda está bem relaxado. Eu acho que cabe também ressaltar, né, que o DF tem um dos maiores PIB per capita do Brasil, então tem muito funcionário público, é mais fácil conseguir fazer isolamento em vários sentidos, não para Ceilândia, não para determinadas regiões, mas em alguns lugares sim. Mas, ao mesmo tempo, assim, do que eu tenho visto, mesmo Manaus, né, que é um dos lugares mais críticos do Brasil, o que aparece de vídeo, etc., muita gente na rua, muita gente desacreditando ainda, ou fazendo fichinha disso, né? E eu queria ouvir de ti, Rafa, como é que está isso aí em Recife, que é um lugar que está bem crítico também, né? Já tem um tempinho que está crítico, pelo que eu tenho conversado com quem trabalha aí na gestão, com a questão de leito. Aliás, lembrando, né, leito de UTI, leito hospitalar, nunca foi um negócio tranquilo.
quando o Ministério publicou aquela norma, quem tiver abaixo de 80% dos leitos de ocupação pode relaxar as medidas. Então ninguém vai relaxar, porque isso não existe em tempos normais, né? Se essa era a estratégia, né, foi um tiro no pé, né? Olha, Felipe, eu vejo assim, a gente está colapsado, né? A gente tem uma situação onde a gente tem aí 98, 99% da ocupação de leitos de UTI, entre 89, 90 e às vezes subindo, descendo dos leitos de enfermaria, né? Apesar de todo o esforço hercúleo aqui que o governo do estado vem, meu ver, né, fazendo, mas centralizando, e essa é uma questão, né? Vem centralizando nessa, como boa parte dos gestores vem colocando, esse enfrentamento a partir da construção de leitos, né? Como se esse aumento recorde de capacidade instalada pudesse corrigir um erro histórico que, como você bem coloca, é de muito tempo. Leitos de UTI que faltam não é uma invenção do coronavírus. Quem trabalha na saúde bem sabe que essas escolhas de vida e essas escolhas de leito, elas existem há muito tempo. E muito antes do SUS, né? Muitíssimo antes do SUS, né? O direito à saúde e o direito à integralidade do cuidado, ele ainda é uma coisa que a gente precisa tentar alcançar, né? Aqui a gente saiu de uma situação, a gente está com a cidade do Recife, ela está ali entre 48% e 50%, agora baixou um pouco, ficou 48% de isolamento, né? Não estou contando a região metropolitana um pouco menos, né? Algumas cidades do interior conseguem esse comportamento, como o Rubens estava colocando. Aqui, Rubens, a gente não tem diferença de cidade satélite, naturalmente, mas o que a gente percebe é que dentro da mesma cidade, o centro se comporta de uma forma e a periferia de outra. Então, na comunidade que eu trabalho, as barbearias estão ok, estão funcionando, os mercadinhos, às vezes, com uma fila mais respeitosa, outras não, as filas da lotérica dão voltas no quarteirão, choveu, fica todo mundo debaixo da marquise mesmo. Então, assim, quando a gente vai subindo os morros ou descendo os córregos e as várzeas daqui, do Recife, a gente vai percebendo que esse afrouxamento das medidas, que nunca foram lá essas coisas todas na periferia, porque já começamos com um movimento mais de negacionismo e de negação mesmo, né? Negacionismo bolsonarista, mas também de uma negação mesmo própria das pandemias, das epidemias. Mas a gente saiu de um modo, né, por conta desse caos, né, que em Manaus eu conheço algumas pessoas, viu, Rubens, e tem muita gente fazendo o mesmo discurso. Então, essa coisa de, não chegou na pele, chegou não, amor. Infelizmente. E eu fico, assim, estupefata, porque eu quero saber o que é que precisa mais acontecer, né? Mas a gente vive numa era da pós-verdade, que o que importa é o que está discutido, é o que está discutido, é o que está anunciado na tela, né? Mesmo que eu esteja desviando o meu caminho na calçada com os corpos, né? E com as pessoas na rua, que é isso que está acontecendo, né? Muita gente na rua. Então, para além do desemprego, que também não é uma invenção do coronavírus, né? Quem trabalha em periferia sabe que essa mazela do desemprego é de muito antes, né? Mas com esse agravamento, né, dessa crise econômica por conta da pandemia, a gente tem uma quantidade imensa de pessoas na rua, mas a gente saiu de um modo, a meu ver, né, pensando mais nesse lugar de onde eu falo, que é o lugar da periferia, a gente saiu de um modo gripezinha para um modo desespero, né, e preocupação. Né? E essa preocupação, às vezes, vamos tomar hidroxicloroquina ou qualquer outra medicação, porque isso é o santo graal, e isso vai, inclusive, fragilizando ainda mais a quarentena e o lockdown, que vai começar agora esses próximos dias aqui em Recife, né? Mas também tem o lugar do agir rápido. Então, essas pessoas que calculam esse discurso, né, ao meu ver, na minha análise, saíram, e elas foram mais rápidas do que nós. Elas saíram desse lugar do gripezinha e foram para o lugar precisamos agir rápido. A gente também está agindo rápido, mas a estratégia que a gente montou foi a estratégia de construção de novos leitos. E isso, fundamentalmente, não vai ser o caminho que vai diminuir a velocidade de contágio ou que a gente, por mais boa vontade dos governos e por mais dinheiro que queira se injetar nessa estratégia, ela não dá conta de responder tudo. E aí, aceitando, e vou mandar um abraço aqui para Rubens, né, que colocou aqui uma pergunta para nós, Maroca, da Bahia, Rubens, que está lá em Aracaju, um cheiro para os dois. Rubens, que é um colega médico de família, ele coloca aí um pouco
o que é que seria, e eu penso muito nisso, viu, Rubens? Todos os dias eu penso sobre isso. O que é que seria a nossa resposta enquanto medicina centrada na pessoa, enquanto médicos de família, médicos e médicas, enquanto atenção primária, o que é que a gente poderia responder? Eu não acho que a gente precisa, e eu não daria conta, ético-politicamente, de construir um discurso de construção de autonomia e tomar essa medicação, porque eu não dou conta. Eu, particularmente, eu não dou conta de ler os trabalhos como estou lendo, entender que prolonga o intervalo QT, que tem risco de arritmia fatal, que isso notadamente pode interferir numa morbimortalidade de uma população geral, e a gente tentar construir um pacto em torno disso. Mas eu penso que a gente precisa ter respostas. E nisso eles foram mais rápidos, no sentido de vamos tentar arrumar um agir rápido que seja palpável para a população, que está começando a ficar preocupada ou, em algumas situações, já ligou o modo pânico, né? Então, vamos inventar um elixir, mesmo que ele não tenha lá essa condição toda, mas a gente vai entrar nesse discurso e vamos colocar esse elixir. E aí, o que a gente tem? A gente tem um modo gripezinha que foi transformado num agir rápido, sendo que com um instrumento equivocado, que é um coquetel de medicamentos que não tem uma referência científica e que não parece, até o momento que estamos falando agora, porque tudo pode mudar na saúde, né? E na ciência, mas que até agora, enquanto conversamos, ele não faz sentido do ponto de vista de beneficência, de não maleficência, de construção de autonomia e de justiça, que são os 4 princípios basilares da bioética. Mas eu penso que isso fala de uma avenida que está aberta, que é uma avenida de respostas sanitárias que não estão acontecendo, né? E aí eu penso que a gente precisa partir para um lugar que não é o da partilha de um coquetel que não funciona, mas partir de um lugar que a gente construa isolamento social comunitário, que a gente consiga, não nos hotéis de Brasília e não num pacto silencioso de as pessoas escolherem se isolar, mas a gente colocar qualidade, sobretudo, para as pessoas que não podem se dar o luxo de estar num hotel e escolher se isolar, né? Mas que podem ter uma escola, ou um centro comunitário, ou um espaço que tenha uma ação intersetorial, né, forte, que tenha a Guarda Municipal junto, que tenha o pessoal da educação dando suporte, que tenha uma estrutura aí de alimentação, de comida, de marmita, que seja, que tenha as unidades de saúde próximas, construindo um referencial, calculando essa oximetria de pulso, verificando essa hipóxia silenciosa e quando é o momento mais propício para se termos leitos de retaguarda, que não são os leitos de UTI a R$100 mil, mas são leitos talvez, dessa rede toda eletiva que está completamente subotimizada, né? As atividades eletivas, por mais lotadas que sejam os hospitais, a gente sabe que existem andares e andares de hospitais, uma parte da equipe que não está nesse processo de enfrentamento da pandemia. Então, por que a gente não diminui esse gap? E eu venho falando isso tudo quanto é entrevista que eu estou falando, conversando, construir esse cuidado de proximidade, que é essa categoria que o professor Emerson Merri vem descrevendo, né? Então, construir esse cuidado de proximidade dentro da comunidade para diminuir essa velocidade de contágio, para que aquele meu paciente que mora com mais 8 pessoas, ele seja contaminado, ele tem uma possibilidade de estar, de repente, num aparelho próximo ali da comunidade, tendo repouso, refeição adequada, tendo um suporte, e que, no momento mais propício, que não é o momento que ele está entrando na tempestade de citocina, ele fica entre a vida e a morte numa unidade de pronto atendimento, chegando na UTI para morrer, né? Então, essa ausência de resposta, as pessoas elas não dão conta de uma série de coisas, mas elas dão conta de muitas outras. Então, as pessoas estão percebendo que as pessoas estão chegando no hospital tarde demais. Então, a gente precisa ter uma outra solução, que não seja só a construção de capacidade instalada de leito de UTI. A gente precisa ter cuidado de proximidade, construção de isolamento social, integrado com a comunidade num momento muito difícil, onde a lógica neoliberal e o farinha pouca, meu pirão primeiro, ele está muito forte. Então, essa lógica da solidariedade, essa lógica da construção coletiva, ela está muito mais difícil. Eu tenho 13 anos de formado, eu trabalho em comunidade há muito tempo, antes mesmo de me formar. Eu nunca vi um momento como esse. Como está difícil construir soluções coletivas.
e centradas na solidariedade, as pessoas estão muito no umbigo, e isso a gente sabe que vem de outro lugar, que é o inconsciente, é a necropolítica, é o inconsciente neoliberal. Então, eu penso que a gente precisava tentar construir um fortalecimento desse isolamento social a partir de soluções comunitárias e tentar construir uma diminuição do gap entre casa, unidade de saúde, pronto atendimento e leito de internamento, com uma possibilidade dessas pessoas chegarem no internamento mais cedo, que é uma chave difícil para quem trabalha em atenção primária. A gente tem um arco reflexo, né, de tentar abortar internamento. A boa parte da nossa vida é tentar captar as internações que são sensíveis à atenção primária. Então, onde é que a gente falhou? É um arco reflexo de quem é médico de família e médica de família. Quem trabalha em APS onde foi que eu falei que essa criança se internou? Onde foi que eu falei que esse pertence descompensou? Então, a gente vai precisar ligar uma outra chave, modo pandemia, dizer, precisamos internar mais rápido, precisamos ter uma resposta e uma capacidade instalada com leitos de retaguarda que garantam oxigenoterapia, uma posição em pronação, que são as coisas que estão sendo referenciadas por quem pesquisa seriamente, por quem está trabalhando nos serviços, com uma lógica de pensar pesquisa, pensar cientificamente. Posição de pronação, oxigenoterapia menos invasiva, está tentando diminuir esse lugar da fase inflamatória para essa pessoa entrar na fase crítica de ter pechado de citocina. Então, eu não vejo outra forma da gente responder que não seja centrada na medicina, na medicina centrada na pessoa, mas a partir de um lugar da medicina baseada em evidência, e que construa uma abordagem comunitária que seja, de fato, condizente com o que a gente acredita que é essa construção solidária e com uma intervenção de comando municipal, estadual, federal, a gente possivelmente não vai contar, mas um comando que seja intersetorial. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que a pergunta do Rubão, ela coloca em destaque uma questão que é difícil para outras coisas também, né? Tem muito paciente que chega, eu quero o meu corticóide, meu benzodiazepínico, usa não sei quanto tempo por estímulos diversos de colegas que muitas vezes fazem uma prescrição completamente desastrosa, né? E agora quadruplicou, né, Felipe? O que é isso de tanto benzodiazepínico nesse momento, né? Então, assim, mas por outro lado, a nossa resposta não pode ser só dizer, não, a cloroquina não é a solução, né? A gente precisa, ombro a ombro. Acho que esse é o papel, de fato, da atenção primária, que a gente consegue fazer oferta. Então, os pacientes que adoeceram no meu território, por exemplo, eu estou praticamente diariamente falando com eles, e aí, como é que tá, não sei o quê. É óbvio que isso tem um limite, né? Tem uma hora que, se estourar muitos casos, provavelmente a gente não vai dar conta de fazer isso nesse nível, vai ter que ficar só concentrado nisso de fato. Bem, gente, já são quase 1h30 de live. A Edna perguntou aqui como que está a integração entre atenção primária e atenção especializada, no sentido de rastreamento e monitoramento de contatos de pacientes com Covid. Eu até ampliaria como um convite para a nossa última rodada aí entre nós, não só entre a atenção primária e a atenção especializada, mas entre os serviços de forma geral, né? Hoje, por exemplo, eu passei a manhã inteira descobrindo os contactantes do paciente confirmado para avisar o trabalho dela, onde é que está, provavelmente teria que fechar, não sei o quê. E muito difícil, a gente está investindo em leito, a gente não tem oxímetro nas unidades, né? A gente não tem coisas básicas que seriam necessárias nas unidades básicas de saúde, que são baratas, termômetro desse que você mede a distância, não tem. Inacreditável, né, cara? O termômetro que tem, que é o termômetro axilar tradicional, é o termômetro muitas vezes que são levados pelos profissionais, né? Porque não tem termômetro. Exatamente. Então, coisa simples, e ao mesmo tempo ele está gastando R$100 mil. Então, a gente devia estar fazendo muito mais isolamento de contato, dando atestados mais generosos, né, afastando mais as pessoas que estão com síndrome gripal para evitar. Mas tudo isso é muito complicado de fazer na cultura que a gente tem. Então, eu queria convidar vocês para brevemente fazer as considerações finais aí, para a gente ir para o encerramento. E desde já agradecer aos três. Muito prazer, Jorge e Rubens. Prazer em conhecê-los. E Rafa, um prazer imenso te reencontrar. Como sempre, adoro de ouvir falar e gostei muito também da participação de vocês dois. Então, Rafa, você que falou por último das outras vezes, quer começar?
Até por uma questão de dívida histórica, né? Eu sou a única mulher daqui, tenho que ser muitíssimo bem tratada por uma questão de dívida histórica, né? Agradecer, né? Eu não entendi. Você quer que eu fale sobre o monitoramento? Como é que a gente está fazendo? Ou mais as considerações finais? Se você quiser comentar um pouquinho dessa questão que a Edna levantou e aí já fazer Bom, Edna, e quem se interessar, acho que a gente poderia até conversar um pouco depois, mas assim, a gente está fazendo um telemonitoramento, né? O que a gente está chamando lá na unidade que eu trabalho de teleacolhimento. A gente tem uma rede telefônica que é composta pelo telefone da unidade e a rede de telefones celulares dos agentes de saúde, dos nossos agentes de saúde, que estão sempre em contato via WhatsApp, via visitas ou via telefone com seus comunitários da área adscrita. E aí eles vêm, trazem demandas para a gente, sejam demandas para a gente conversar no telefone, né? Sejam coisas que a gente pode ir discutindo a partir de foto, a partir de registro, a partir da própria vivência do agente de saúde com essas equipes, com essas famílias, e a da própria equipe também. Então, a gente vem fazendo isso, e os sintomáticos, a gente tem uma grande planilha que a gente vem monitorando de 24 ou 48 horas a partir de uma classificação que a gente faz, que inclui tanto dados clínicos, né, os dados, a população de risco, ciclos de vida, gestantes, idosos, e também dados sociossanitários. Então, a situação de trabalho dessas pessoas, onde elas trabalham e como, onde elas moram e como, quantas pessoas moram junto, e as questões mais clínicas de comorbidade. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhando esse monitoramento. Mas aí, queria agradecer. É sempre um prazer falar com o Felipe. Felipe está sempre com boas invenções, eu quero estar sempre por perto, estou à disposição, viu, querido? E é isso, vamos seguir na luta. Meninos, um prazer conhecê-los, Jorge, Rubens. Adoro Brasília, ultimamente a energia não está muito boa, mas eu gosto demais daí, viu? E espero vê-los para além das telas, por aí na vida, nas veredas da vida. Beijo grande. Rubens? Eu acho que, para os meus comentários finais, eu vou querer comentar alguns dos temas que foram tocados anteriormente. Eu acho que a questão central do que eu quero falar é a maioria das soluções do que a gente precisa não estão no instrumental da medicina tradicional, né? Então, assim, o caso da cloroquina, ela bater nessa tecla é uma estratégia que já foi utilizada na questão da fosfoetanolamina, que sabidamente não ia funcionar. E não é isso que está sendo, né? Não é essa a preocupação. É uma outra ordem de estratégia política que precisa ser enfrentada, né? Eu estava numa discussão com o Temporão, acho que foi semana passada, e ele colocou dois elementos que eu acho bem importantes, assim, que a gente abriu mão. Uma a gente abriu mão dos agentes comunitários de saúde, e o que isso significa nesse momento que as pessoas deveriam evitar o contato social, né? O quanto que a gente poderia usar a estratégia de agente comunitário de saúde, indo nas casas, fazendo orientação, identificando casos rápido, encaminhando para os serviços de saúde, e a gente abriu mão. E a gente abriu mão também do complexo industrial da saúde, né? Então, o Brasil é incapaz de produzir os equipamentos que está necessitando por uma escolha de abrir mão de soberania em relação à produção de soluções. Agora, está todo mundo precisando, não está conseguindo comprar, né? Então, isso em relação a respiradores, imagino que seja a mesma situação em relação às máquinas de tirar a temperatura e em relação a várias outras questões, assim, né? Então, essa é outra resposta que não está no campo da clínica, né? Não é da clínica médica a resposta disso, assim, né?
eu acho que tem uma batalha que a gente precisa comprar nesse momento, que é do lockdown. E aí eu vi uma discussão que me pareceu, assim, mais palatável para a população em geral, que é, da mesma forma que você não tem o direito de dirigir bêbado, você não tem o direito de sair de casa colocando em risco a vida das pessoas. Então, apesar de não ser, né, de entrar em conflito com vários outros debates em relação à autonomia, em relação a controle dos corpos e tal, eu acho que a gente vai ter que entrar nesse debate. E eu acho que, em termos de saúde pública, o que faz sentido é isso, né? É esse argumento desse meme aí, né? E focando na questão da saúde mental, assim, me parece muito evidente que o SUS não responde à altura das demandas de saúde mental que a gente tem pré-corona e agora muito menos, assim, né? Então não existe solução dentro do SUS que atenda a população em geral, que deseja cuidado em saúde mental, né? Então esse é um desafio que a gente vai ter que, muito provavelmente, dessas milhares ou milhões de pessoas que vão falecer nesse período por conta do coronavírus, mais 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes o número de pessoas que vai ter um sofrimento psíquico intenso que a gente não está olhando e que a gente não tem respostas propostas a dar, né? Então, acho que é um desafio aí para a gente ir elaborando que tipo de respostas em saúde mental o SUS poderia ofertar em relação ao que a gente tem ou em relação ao que a gente ainda precisa sonhar. Muito obrigado aí pelo convite, prazer em debater com vocês. Bom, antes dos agradecimentos, eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão da atenção primária em saúde, né, da vigilância sanitária, dos agentes comunitários, porque os países orientais, quando tiveram a pandemia de SARS em 2002, 2003, eles tiveram a experiência do que é fazer um rastreamento, que é fazer isolamento, né, da população. E nessa pandemia eles não tiveram dúvida do papel que o isolamento social cumpria, né? E o rastreamento implacável, né, dos casos, justamente para você isolar e ser uma medida efetiva. No Ocidente você teve essa contradição entre a economia e a questão sanitária, né, que coloca tudo, vamos dizer, todos esses elementos nessa arena política, eles eles surgem, não é? E você tem, vamos dizer assim, querelas infundáveis em que só quem perde é a população porque não consegue acreditar minimamente no debate científico. Então, eu acho que é um papel nosso a gente reivindicar o papel da atenção primária em saúde nessa batalha, não é? Com o agente comunitário de saúde, reivindicando o agente comunitário de saúde, inclusive, pós, né, mudança, né, inclusive na carta de serviços da atenção primária que foi apresentado pelo próprio Mandetta no ano passado, em que centralizava, né, os procedimentos, né, numa, vamos dizer assim, numa carta mais clínica do que né, baseada na própria estratégia de saúde da família. E a própria mudança, né, de financiamento da atenção primária em saúde, que enfraquece, né, justamente esse combate. As consequências é o que a gente está vendo, muitos profissionais de saúde perdendo, né, vidas, porque a quantidade de pacientes nos hospitais é muito grande, o sistema colapsa, consequentemente, os ambientes se tornam insalubres, muitos profissionais contaminados, não fazem testes, não têm equipamentos e vira uma bola de neve em que perde a população, os profissionais, os familiares dos profissionais.
Então, eu acho que a enfermagem, aquela luta do 1º de maio, eu acho que foi uma expressão de todas as contradições que existem, que vinha antes da pandemia, que era de crise econômica, e que se expressa agora de forma aterrorizante, né, com a pandemia. Então, é isso, defenda o SUS, eu acho que essa é a palavra de ordem do momento, fortalecer a atenção em saúde para a gente combater essa pandemia. E quero deixar um abraço, em especial para a Rafaela, que eu estou conhecendo hoje, foi um prazer debater, ouvi-la, foi um prazer enorme. Um abraço ao Rubens, companheiro de militância aqui em defesa do SUS aqui no Distrito Federal, e ao Felipe também, pelo convite e por estar conhecendo hoje nesse debate, e espero que possamos debater mais vezes sobre o SUS, sobre melhorias, né, para a população em geral. Vamos, com certeza. Bem, então eu queria novamente agradecer a todos e todos e reforçar esses pontos que vocês falaram, né? Assim, o Atri Amarino, o Rubens citou, acho que um microbiologista que tem feito um trabalho bem interessante do ponto de vista da divulgação científica. A última live dele, que foi segunda-feira, com a Márcia Cacho, foi fantástica, né? E ela falou assim de uma forma muito gritante, né? Assim, muito evidente, como que a gente tem um exército de pessoas, de profissionais, que são os profissionais de atenção primária, em especial os agentes comunitários de saúde. Aqui no DF a gente não tem muito não, tá, Rafa? Eu sei. 2 agentes por aqui, infelizmente. Imagino o quanto deve fazer falta, né? Mas mostrando, inclusive, o exemplo de outros países, que a China, que tinha só em Wuhan 50 mil pessoas trabalhando para fazer isolamento de casos, mapeamento de contactante. O Vietnã, que testou pouquíssimo, mas conseguiu só com isolamento, só com mapeamento de contactante, conter a epidemia de uma forma muito interessante. E aqui a atenção primária não é convocada, não se fala em atenção primária, né? Os protocolos que tem no Ministério da Saúde são protocolos para como a atenção primária deve se comportar como um pré-atendimento para a pessoa chegar no hospital. Ponto. E o papel acaba aí. Certamente eu, a Rafa e várias outras pessoas estão fazendo, mas uma coisa é a gente fazer isso como iniciativa, né, individual ou coletiva de equipe, e outra coisa é você ter uma diretriz clara de gestão, comando, né? E priorizando o comando, que nacionalmente acabou, né? Agora com esse, dá para chamar de ministro, esse ministro, né? Então tá a coisa mais difícil ainda. Gente, então agradecer demais a todas e todos que participaram, agradecer especialmente aos 3 que acertaram o convite, assim, de ontem para hoje, né? A gente organizou as coisas. E até a próxima. Domingo, vou fazer com o Sérgio Amadeu, né? Que seria domingo passado, mas vai ser esse domingo agora. A gente vai discutir a importância da privacidade dos dados nesse período da pandemia. Muito bom. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.